Nesse vídeo eu quero te contar por que foi que eu saí do método de Rose, por que eu parei de ensinar método de Rose. Não pense que vai ser um vídeo polêmico, um vídeo de fofoca, não é nada disso. É só um vídeo para você me conhecer melhor, entender um pouco da minha história e saber por que eu saí. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Essa semana, exatamente essa semana, eu estou gravando esse vídeo numa quinta-feira, e essa semana eu tive uma aluna que entrou para a comunidade Sattva, ela entrou na semana passada, e eu marquei uma conversa com ela. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas nesse momento, todos os alunos que entram na comunidade Sattva têm uma conversa individual comigo. Então, foi o que aconteceu com ela. Se você quiser conhecer a comunidade, tem um link na descrição do vídeo. Então, ela entrou na semana passada e eu marquei a conversa com ela essa semana. A gente conversando, ela me relatou o seguinte: ela já tinha experiência de praticar yoga, ela já tinha praticado em vários lugares diferentes, várias modalidades de yoga diferentes, e recentemente ela estava numa busca muito grande por tentar encontrar alguém que pudesse ensinar yoga para ela com mais flexibilidade, com mais liberdade, tá? E nessa busca ela foi atrás da internet, porque ela acreditava que faria mais sentido para o momento de vida que ela tá, praticar online, ela gosta disso. E aí ela me procurou, não quis entrar quando me achou lá a primeira vez, e ela ficou durante 2 ou 3 meses, acho que foram 2 meses que ela me disse, que ela ficou vendo várias outras modalidades, várias outras escolas, várias outras pessoas que ensinavam yoga online. E o que incomodou ela quando ela foi nessa busca? Incomodou ela o seguinte: muitas vezes ela questionava um instrutor, uma pessoa, sobre qual era a modalidade que ele ensinava, e as pessoas respondiam coisas como: ah, eu tenho o meu método, eu tenho a minha modalidade, o meu método é único porque eu ensino Plariri Parará. Não lembro o que que era, enfim, não convém a gente entrar nesses méritos aqui. Mas era uma coisa muito inovadora, muito diferente, muito única. E quando ela questionou isso para mim, nem foi para mim, foi para o suporte que tem lá, que conversa com quem quer tirar dúvidas sobre a comunidade. Quando ela questionou o suporte sobre isso, ele foi muito pontual. Ó, o André se formou no Método de Rose e ele ensina Swastika Yoga. Pô. E para ela, aquilo ali foi um selo de credibilidade. Ela ouviu isso e pensou: pô, o cara estudou em algum lugar, se formou em alguma coisa, mesmo que ele faça algo diferente, ele está apoiado nos ombros de gigantes. É como eu me sinto, tá? Eu já vou falar mais sobre mim, mas por enquanto estou contando a história. Então ela teve essa percepção, ela gostou e ela entrou. E depois ela vai me contar essa história. E no dia seguinte, ou no mesmo dia, não me lembro agora, mas assim, muito perto dessa conversa que eu tive com essa aluna, veio uma pessoa interessada na minha comunidade Sattva, entrou em contato com o suporte e conversou e tal. E ela não disse isso explicitamente, mas essa pessoa demonstrou um certo desconforto, ah, tipo, uma certa decepção, vamos dizer assim, quando ela descobriu quando ela deduziu que eu ensinava método de Rose, o que eu não ensino, tá bom? Mas a gente já vai chegar lá. Mas ela ficou assim meio desanimada, pareceu. Vou repetir, a pessoa não disse nada explicitamente, mas deu essa sensação. Mas sabe como que é? A mensagem do WhatsApp, né? A gente pode ter sensações equivocadas. Enfim, numa mesma semana, muito perto, teve alguém que achou isso muito bom, teve alguém que achou isso muito ruim. E essa confusão de ideias me fez querer gravar esse vídeo. Porque acho que isso é uma dúvida frequente na cabeça de quem está querendo praticar yoga. Pô, qual que é a modalidade? O que, que você ensina? Qual que é o respaldo que você tem para estar fazendo o que você faz? Principalmente no universo do yoga, onde você tem um universo prático. Então, assim, teoricamente, eu posso ser bancário, como eu já fui, um dia cansar, eu poderia sair do banco, pedir demissão hoje, no dia seguinte acordar e botar na internet que eu sou professor de yoga, mesmo que eu não soubesse nada sobre isso. Então, é possível, a pessoa pode fazer isso. Tanto no yoga quanto em várias outras
coisas assim que são práticas, que são, muitas vezes terapias tem muito disso, né? As pessoas começam a inventar nomes, etc. Mas e aí, de onde é que vem esse negócio que tu tá falando? Então, eu achei importante eu gravar esse vídeo para você entender de onde vem o que eu ensino. Às vezes você está aqui me assistindo há um tempo, já viu alguns vídeos meus, alguns conteúdos aqui no YouTube, lá no Instagram, e aí? Quem é esse cara? De onde ele vem, para onde ele vai? É isso que eu quero esclarecer. Então, primeiro de tudo, eu me formei no método De Rose. E eu não fiz nenhuma outra formação em yoga, tá? Por escolha pessoal. Eu acho que se você faz uma formação e você gosta daquilo, se aquilo ecoa no seu coração, é isso que você tem que seguir. Foi o que eu fiz. Então eu me formei numa escola do método De Rose. Achei a formação fantástica. Por quê? A formação numa escola do método De Rose é assim. Vou fazer um merchan aqui, porque eu não dou essa formação, porque eu não estou no Red De Rose. Mas a formação é assim. Eu fiquei 1 ano fazendo o aprofundamento filosófico, que é basicamente você se aprofundar na filosofia do yoga e estudar a filosofia do yoga. Depois de 1 ano de aprofundamento filosófico, eu entrei na etapa de complementação pedagógica, que é basicamente o estudo necessário para que você tenha uma boa didática, para que você aprenda a dar aula, né? Uma coisa é você conhecer o yoga, a filosofia, a história, etc. Outra coisa é você saber dar aula. Voz, os angas, as técnicas, enfim, são duas coisas muito diferentes, né? Uma coisa é mais teórica, outra coisa é mais prática, e prática de ensinar, não prática de fazer. Então você tem 1 ano de cada uma dessas etapas, tá? Primeiro, aprofundamento filosófico, depois complementação pedagógica. Falar a verdade, eu fiz até mais tempo do que isso, mas se não tiver sendo enganado pela minha memória, o padrão é 1 ano para cada uma dessas etapas. Feitas essas 2 etapas, você faz uma prova, você se prepara para uma prova, tem uma federação, você faz uma prova nessa federação, e aí você passando nela, você é autorizado a iniciar, de fato, a sua formação de instrutor do método De Rose. Então perceba, esses 2 anos, eles são tipo uma preparação, tá? Aí você faz a prova, você foi aprovado. Você passa a atuar como instrutor, mas você é um instrutor em formação. Ao longo dessa formação, 4 anos se passam. E cada ano você tem que fazer novas provas, fazer novos estudos, fazer novos cursos, inclusive cursos com o próprio De Rose. Fiz inúmeros, viajei sei lá quantas vezes para São Paulo para fazer essa formação. Eu comecei a formação em 2016. Isso, 2016. Comecei a atuar profissionalmente com o yoga, com o método De Rose e estava em formação, era um instrutor em formação. Então leva 4 anos, não tinha pandemia ainda, tinha que viajar para fazer curso, não tinha essa coisa de online não. Então assim, viajei muito, fiz muito curso, tem um bolão assim de certificados de cursos que eu fiz com De Rose, fora com outros professores também. E depois de 4 anos você conclui o seu grau de instrutor e você é um instrutor formado, tá? Então assim, perceba que a gente está falando de um processo de uns 6 anos. É caro, investir alto nisso, muito alto. É demorado, leva tempo, enfim. É uma baita de uma formação. Eu não me arrependo, não acho que seja ruim, não acho que seja uma formação que não vale a pena. Se tiver condições, se você está querendo dar aula, se está querendo viver disso, cara, pesquisa aí uma escola do método De Rose perto de você e manda ver. Não desrecomendo não, tá bom? Agora, dito tudo isso, o que acontece? Qual que foi um ponto de... Como posso dizer? Não é nem um ponto de desacordo. Não sei como falar. Vou falando e vou tentando achar as palavras. O que acontece? Vamos fazer um paralelo com a faculdade. Tu faz faculdade, são 4 anos de faculdade, não são? Eu me formei em administração. Você faz 4 anos de faculdade, você termina a faculdade sendo o melhor profissional daquela área? Eu não terminei meus 4 anos de faculdade sendo o melhor administrador dessa cidade, desse mundo, desse país. Aliás, você termina bastante barriga verde, né? Bem chucro, assim. Tu não sabe muito bem o que fazer. Você tem algum embasamento teórico, você tem uma pequena prática de algum estágio que você pode ter feito, que você pode ter arranjado um trabalho na área,
mas você termina a sua faculdade muito frágil em conhecimento prático, em habilidade técnica para exercer aquela profissão. Você vai aprender isso depois que você terminou a faculdade. Depois que você terminou a faculdade, você vai para o mercado de trabalho. E aí você vai se interessar mais por uma área. Pô, tive uma experiência numa empresa aqui, na outra ali, na outra colar. Acho que eu gostei dessa coisa aqui de finanças. Eu vou me aprofundar nisso. Aí você pode começar a estudar um pouco mais de finanças, pode começar a procurar empregos nessa área de finanças. De repente, pode até querer fazer uma pós-graduação, alguma coisa nesse sentido, tá? É mais ou menos assim que acontece, não é? Acho que não estou falando nenhuma abobrinha, nenhuma bobagem. E na formação do yoga, não é muito diferente. Embora seja uma formação exigente, longa, com muitos cursos, com muito respaldo ali, muito conhecimento, muita prática, você já está exercendo a profissão, quando termina a formação, você não é o melhor instrutor do mundo. Você é um instrutor habilitado, você está de parabéns, você está bem, você tem bagagem. Só que você não é o melhor instrutor do mundo. E assim que termina a formação, na verdade, é a hora de você começar a caminhar com as suas próprias pernas, né? E agora? O que mais que você quer aprender? De tudo isso que você viu, o que mais te chamou a atenção? Você quer se aprofundar em alguma coisa? Você quer conhecer melhor alguma coisa? Você sai de lá com conhecimento básico, tanto teórico quanto técnico, como profissional. Agora você precisa se aprimorar. E isso não é uma crítica à instituição em si. Isso é do comportamento humano. Em geral, as pessoas que saíram da faculdade de administração lá junto comigo, as pessoas que saem de uma formação de yoga que seja, elas saem mais acomodadas. Não preciso nem ir longe. Eu fui um cara muito acomodado na minha formação na faculdade. Quando eu terminei a faculdade de administração, eu passei num concurso, fui ser bancário, concursado, com estabilidade. Eu não estudei muitas coisas a mais. Fazia cursos que o próprio banco me cobrava, que era da área específica. Beleza, fiz um punhado lá, porque era até obrigatório, nem tinha opção. Só que assim, eu não fui um profissional que pegou e emergiu em alguma área específica, fez um MBA, uma pós-graduação, não fiz nada disso. Então, eu mesmo posso ser exemplo. Na administração, eu não fui esse profissional que sai da faculdade com gana, com vontade de crescer, de fazer diferente. No yoga eu fiz diferente, mas só estou fazendo esse paralelo para você entender. É uma coisa do ser humano. A gente é assim. A gente acaba sendo um pouco displicente às vezes, tá? Faz parte. É a vida. Não tem nada de errado com isso. Mas quando eu terminei a minha formação em yoga, eu terminei assim, nesse paradeiro. E na cidade onde eu estou, você não tem muitas escolas do método de Rose. E embora eu tenha atuado durante muitos anos em uma escola aqui, onde eu moro, e tenha aprendido tudo com o diretor dessa escola, que me monitorou nessa formação, me deu essa formação, enfim, me acompanhou em toda essa jornada. Embora eu tenha muita gratidão por todo o trabalho, tudo que passamos juntos, chegou um momento que não me agradava tanto a ideia de trabalhar naquela empresa. Perceba, estou falando de uma empresa específica, tá? Pontualmente, um local, uma escola onde eu estava. Então, naquela escola que eu estava, chegou um momento que o dia a dia, o trabalho em si, ele não estava encaixando. Né? Parecia que queríamos coisas diferentes. E foi ali que eu comecei um processo de sair dessa escola, de me desligar dessa escola. Foi um processo aos poucos, fui deixando uma coisa ou outra, até que eu, enfim, saí definitivamente. E enquanto eu fui fazendo isso, eu continuei sempre estudando muito, lendo muitos livros, tanto de yoga como de temas semelhantes, temas afins. Continuei fazendo um monte de curso, inclusive com instrutores, professores da Rede de Rose. Continuo fazendo, até hoje eu faço cursos com eles. Inclusive tá aqui, ó, livros, ó. Esse livro aqui, opa, quase que eu arranco uma folha da plantinha. Livrão aqui do De Rose, ó, livraço, excelente. Em breve me pediram para fazer uma formação, eu vou fazer e a gente vai precisar desse livro aqui, vou chegar lá. Tem outros livros aqui, isso aqui, ó, Milton Marino. Milton Marino não é o De Rose, mas é da Rede De Rose. Faço muito curso com ele, estudo muita coisa com ele, compro todos os livros que ele está lançando nesse momento agora. Então, assim, continuo investindo em conhecimento, continuo aprendendo, inclusive, dessa fonte que tanto me nutriu,
que tanto me formou como profissional, como pessoa, como ser humano, mas não estou mais na rede. Por quê? Porque eu saí da escola, que era do método De Rose. E o que acontece? O método De Rose, ele é uma marca registrada, ele é uma instituição, ele é uma rede, eu não sei como deixar isso mais claro para você. Então, é uma coisa grande, de âmbito nacional, de âmbito até mundial. E para eu estar vinculado a esta rede, para eu usar esta marca, eu preciso estar ligado à instituição. Então, eu precisaria estar ligado pelo menos a uma escola dela. E é exatamente isso que hoje eu não estou, tá? Então, se eu não estou ligado a uma escola da rede De Rose, eu não faço parte do método De Rose, eu não ensino a metodologia De Rose, ok? Agora, eu me formei lá e eu me formei como instrutor de Swastika. Fiz aulas com o próprio De Rose, que é o sistematizador do Swastika Yoga, beleza? Estudei com ele, fiz curso com ele e me formei. Isso, uma coisa não anula a outra, uma coisa não muda a outra, ok? Uma coisa é marca registrada, uma coisa é uma instituição, outra coisa é uma formação. Então, o que aconteceu foi que eu me desliguei da instituição, e é por isso que eu falo que eu não ensino mais o método De Rose. Se você for numa escola do método De Rose, tem uma série de recursos didáticos, um funcionamento específico que é característico do método De Rose. Se você for praticar Swastika Yoga, você vai ter o Swastika Yoga, as técnicas específicas do Swastika Yoga, a linhagem do Swastika Yoga, o jeito de ver o mundo do Swastika Yoga. E não necessariamente praticar Swastika Yoga você vai seguir toda a metodologia do método De Rose. Foi o que aconteceu comigo, tá? Hoje eu ensino Swastika Yoga. Por que eu digo isso? Vou te dar um exemplo prático. Um aluno me procurou, tem pouco tempo, para fazer formação profissional. Ele quer se formar instrutor de yoga e ele quer se formar comigo. O que eu vou dar de formação para esse cara? Vai ser a primeira vez que eu vou dar uma formação. E já abri o jogo com ele, inclusive. Que é isso, vai ser meu primeiro pupilo. Eu fiz a minha formação, obviamente. Eu conduzi várias formações quando eu estava dentro da rede De Rose. Eu estava junto, eu participei da formação de vários instrutores ao longo dos anos em que eu estava lá me formando. Mas hoje eu não consigo dar uma formação seguindo toda a estrutura específica do método De Rose. Por quê? Porque eu não estou dentro de uma escola, de uma instituição do método De Rose. Então eu vou ensinar o quê? Swastika Yoga. Óbvio, quase tudo que eu vou falar nessa formação veio do que eu aprendi lá. Mas é Swastika Yoga. Eu não vou dar um certificado de instrutor do método De Rose, por exemplo, como eu tenho. Eu não vou te dar isso. Por quê? Porque eu não estou na instituição, eu não posso fazer isso. Entende? Assim, é uma filigrana, é um detalhe. Como eu falei, não é um vídeo de fofoca, não é um vídeo de bafafá, não é um vídeo de hate, enfim. É só contando a minha história mesmo. E hoje, eu comecei essa construção de uma escola online tem 3 anos nesse momento. Tem 3 anos que eu faço conteúdo, que eu busco o melhor formato de construir uma escola online, que eu acredito que eu consegui chegar nesse ponto com a comunidade Sattva, que hoje existe. E uma das coisas que me fez querer construir esse negócio sozinho foi que eu quero clarear a mente das pessoas sobre yoga. Em toda a minha formação, eu sempre aprendi que o yoga não é terapia, que o yoga não é religião, que o yoga está além disso, que ele é uma filosofia prática, que é algo muito diferente. E eu concordo com tudo isso faz sentido. Mas você, que está aqui me acompanhando, me assistindo, talvez você não tenha essa convicção dessas coisas. E eu sinto uma carência muito grande de pessoas falando sobre isso. Então eu já fiz um vídeo aqui para te falar, para te explicar os porquês. Por que yoga não é religião e por que você pode praticar yoga independente da sua religião. Eu acho importante ter alguém falando isso aqui. Porque embora todo mundo fale que uma coisa não é a outra, ninguém explica o porquê. Ninguém dá a cara a tapa. Ninguém emite uma opinião clara para dizer por que acredita e por que não acredita. Ninguém chega aqui e fala, ó, eu sou católico. André, instrutor de yoga, eu sou católico. Eu batismei, eu catequizei, eu crismei, eu casei na igreja, eu batizei meu filho, que nasceu no ano passado, e o próprio batizado dele me fez
buscar muito mais a vida religiosa, e eu só busquei a vida religiosa porque o yoga desenvolveu a minha espiritualidade. A verdade é que eu me tornei mais religioso depois de praticar yoga do que antes. Mas você tornou religioso o que é? Você se tornou hindu? Não. Eu me tornei mais religioso católico. Já tinha sido criado como católico no passado, mas eu não seguia, aquela coisa não mexia comigo. O yoga me desenvolveu uma espiritualidade que eu não desenvolvi na minha infância, que eu não consegui desenvolver em nenhum outro lugar. E depois que eu desenvolvi essa espiritualidade, fui batizar meu filho, eu olhei para aquilo ali, eu entendi o significado daquilo ali, eu falei, cara, isso é importante. Eu passei a ser uma pessoa mais religiosa, no sentido de frequentar e fazer os ritos da religião específica que eu sigo, que é a católica. Entende? Então, eu tô te falando, não tem problema nisso. Eu continuo praticando meu yoga, continuo na minha busca diária, constante, incessante. Mas eu sempre senti que faltava pessoas falando expressamente sobre isso. E agora que eu estou desligado de qualquer instituição e estou ensinando uma coisa séria que eu aprendi com um profissional sério, então eu tenho conhecimento graças a eles. Eu me apoio em ombros de gigantes para te ensinar o que eu te ensino aqui. Óbvio, além de tudo isso, hoje eu continuo estudando e estudo outras coisas sobre yoga, estudo outras linhagens, mas eu faço o máximo para eu não me afastar da minha origem, que é o Swastika Yoga, que é o que eu pratico há 15 anos, é o que eu gosto, é o que faz meu coração cantar. Então eu gosto de manter essas raízes, mas aos poucos eu vou aprendendo, bebendo de várias e várias fontes, sem perder a minha origem. Essa é a dificuldade que o iniciante, eu acho que muitas vezes tem. Ele bebe de várias fontes, ele acha que tudo é a mesma coisa. E pode ser que tudo vai te levar no mesmo lugar. Mas se você beber de várias fontes e não se aprofundar em nenhuma, você não vai conhecer a verdade que vai te levar rumo à felicidade. Você precisa beber de várias fontes, ver o que ecoa no seu coração e mergulhar fundo em uma só. É assim que você encontra o caminho certo para você expandir a consciência, ter uma rotina leve, e essa expansão de consciência vai te dar um estado de satisfação, de bem-estar, de lucidez, que é o que no yoga a gente chama de samadhi. No final deu uma baita de uma viajada, mas de forma bem simples, acho que não ficou muito rocambolesco, espero que tenha ficado claro, mas foi basicamente por isso que eu deixei de ensinar o método de Rose, porque hoje não faço parte da instituição, o que eu ensino é Swastika Yoga, tá bom? Se você gosta da ideia, se você gosta da proposta, se você quiser conhecer a comunidade Sattva, é só você clicar aqui no link na descrição desse vídeo. É isso, a gente se vê numa próxima. Até lá!